Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tecnopod. Estamos aqui hoje com Pedro Rosenberg, Gustavo Brazzi, Douglas Leonardo e eu, Juliano Ferreira, para a gente conversar sobre o chat bullying, que é um tema muito atual e que vem ganhando discussões aí devido a grande movimentação na internet, né? A gente tem as redes sociais que se desenvolveram muito nos últimos anos. Então é isso, galera. Bom, eu queria começar aí passando a palavra para o Pedro Paulo, né? O que ele entende como chat bullying, e depois os demais participantes aí também falar um pouco sobre a sua visão desse tema que é tão latente na nossa sociedade contemporânea. Fala galera, Pedro aqui, tô brincando, Peter Jordan vai me matar depois. Mas galera, é um prazer, uma honra, uma felicidade estar aqui em mais um Tecnopod, podcast dos criadores de conteúdo da Tecnovest. Eu fico muito feliz em participar disso. Faz das minhas sextas-feiras à noite um pouquinho mais feliz, né? Enfim, bom, eu acredito que os meus colegas têm muita coisa para complementar, mas falar um ponto importante aí do chat bullying. O chat bullying está dentro do cyberbullying, né, desse bullying realizado no ambiente digital. Não sou especialista em bullying, né, no estudo dessa modalidade aí de delinquência, mas com as redes sociais isso se tornou mais proeminente, né? A gente vai entrar bastante nessa discussão, abordando aí as formas de bullying realizado no meio digital e ver também um pouquinho de como isso afeta a gente, né? Bora passar a palavra aqui para os meus contemporâneos, para os meus conterrâneos, para os meus colegas aqui. Gustavo e Douglas, quem vai falar agora, Juliano? Gustavo Douglas, você me quebra, meu amigo, tá? Vamos lá, Gustavo Braz, mais tempo de casa aí, retornando aí depois de um tempo sem gravar conosco, mas tá de volta, tá firme. Fala aí, Gustavo, o que você acha do chat bullying? Estavam praticando bullying comigo, não me deixando participar. Eu vou colocar isso aqui no ventilador para todo mundo ficar sabendo. Tá? Não, eu tava muito ocupado com alguns trabalhos ali, e uns trabalhos de conclusão de um cursinho que eu estava fazendo. Então me tomou bastante tempo, mas agora eu estou voltando ali. Espero que normalizado agora. E, cara, eu já sofri bullying. Ficou um silêncio mórbido depois. Foi aquela bomba assim, né, cara? Deixou só... Mas cara, já sofri bullying. Cyberbullying eu acho que não, porque na época em que eu estava no colégio não tinha tecnologia prática que a gente temos hoje. Mas eu acredito que não importa a modalidade do bullying. Sim, bullying é sempre mais pesado mesmo. Vamos agora pro recém-chegado, o nosso pupilo, Douglas Leonardo. Vamos lá, Douglas, fala um pouquinho aí, né, do que você acha que seja o chat bullying e o que você já passou nessa vida, se você já sofreu, já fez bullying. Então, sem julgamentos, galera, mas continua a fala aí, Douglas. E aí, pessoal, boa noite. Acho que todo mundo aí, em algum momento da vida, né, sofreu bullying, né, mesmo que por uma coisa boba, né, sei lá, enfim. Acho que todo mundo, em algum momento, já passou por esse tipo de constrangimento, né? Ou a pessoa já praticou bullying e não sabe, porque o bullying, às vezes, ele nem é aquela questão das palavras ofensivas, né, diretamente, mas um comentário, ainda que pequeno ali, né, umas piadinhas e tudo mais. Eu acho que isso tudo aí contribui, né, para que o bullying se torne mais forte lá na frente, né? Então, eu acredito que de uns tempos para cá, principalmente com essa questão muito da internet, né, as pessoas elas estão tendo assim muita informação, muito relacionamento, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter.
Então acaba que as pessoas elas estão muito vulneráveis e propensas a sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de retaliação na internet. Isso é muito contemporâneo, digamos assim. Então eu acredito que acredito que não exista, né, ninguém que nunca tenha sofrido bullying ou nunca tenha praticado bullying, né? Então isso é um assunto assim que a gente precisa tratar aqui, colocar em pauta, né? E tentar aqui tecer alguns comentários, né? E vamos ver desenvolver aqui esse assunto que é bastante polêmico, né? Por assim dizer, né? Muito polêmico. Douglas, você citou uma coisa interessante aí, que é a questão das piadas. Nós temos aqui no Brasil, né, uma cultura que cresceu muito nos últimos tempos também, que é o stand-up. E o stand-up ele tem, né, ganhado um corpo e já teve inúmeras polêmicas, né? Eu não vou citar o nome dos artistas aqui, né, desses comediantes, mas que envolveu, né, outras celebridades, né, envolveu públicos-alvos e que esses públicos acabaram reagindo às piadas feitas por eles, né? São profissionais ali que ganham para fazer piada, eles vivem disso, né? Então eles sempre vão ter um público-alvo ali. E aí eu quero deixar a questão para vocês, se o humor ele tem um limite, assim, porque aí quando a gente fala de bullying, quer dizer que é uma coisa que ultrapassa, né, os limites, se a gente for pensar assim. Só que eu acho que o humor ele tem uma questão que é bom a gente conversar sobre, que se tem um limite, né, se tem alguma linha ali que delimita, né, tipo, o cara tá aqui na profissão dele, ele tá fazendo as piadas, ele vive disso, e tem um outro lado ali, né, que ele tá lidando com outros públicos, né, os públicos alvos da piada deles talvez não recebam essa piada de uma forma legal. Então eu gostaria de ver com o Pedro Paulo o que ele acha disso, né? Você também, né, Pedro? Você também é um acompanhante assíduo da comédia, assim como eu, mas acho que é bom a gente ter um senso crítico a respeito e eu gostaria de escutar sua palavra a respeito disso. Claro, olha, eu gosto muito de comédia, né? E desde o ensino médio, eu tenho visto essa cultura aí do bullying, né? Eu fui uma das pessoas que tanto sofri como fiz bullying. Agora que eu tenho maturidade para entender as coisas que eu fazia, né? As coisas que eu ria, que os meus colegas faziam também, a gente ria, se divertia, e depois a gente ficava com esse peso na consciência, uma coisa que eu fico até hoje. Mas na comédia tem um ponto que eu acho interessante, porque a gente tem dois vieses da comédia aí que são mais proeminentes, né? Os comediantes eles pegam esses lados da comédia. Que o primeiro que é muito forte é o lado o método, né? Por exemplo, stand-up de se zoar. Zoar uma coisa que aconteceu com você no passado, zoar alguma situação ali engraçada, caótica, enfim, alguma coisa que deixa embaraçado, mas com você, com o seu eu. E a outra modalidade seria fazer piada com o outro, né? Aquelas típicas piadas que a gente já conhece, né? Dois tipos de pessoa entraram num bar, você zoa a pessoa, né? E dentro de zoar a pessoa aí tem características físicas, étnicas, raciais, cor do cabelo, enfim, tem vários tipos de zoação que não vem ao caso. Eu eu gosto muito de fazer piada da vida, da nossa vida. Cada um ri das próprias desgraças. Eu acho que isso ajuda a gente perpassar, né, pelas nossas questões, porque a vida é muito dura, né? Só que a partir do momento que você fere o outro, isso aí já ultrapassa uma questão ética para com o outro, né? Isso dentro da comédia. O Thiago Ventura é um comediante, vou até citar o cara aqui, porque é um cara que eu
pago o pau porque eu gosto muito dele. E um tempo atrás ele foi num podcast chamado Flow, é muito interessante, e ele fala, velho, a minha vida foi isso, aquilo, eu já fui muito escroto, fazia piada disso, daquilo, piada machista, piada homofóbica e tal, mas hoje eu sei que é errado, então eu tento mudar. Isso é uma coisa importante. Você sabe que o seu trabalho é interessante, que você exerce tal função, beleza. Mas a gente tem que saber também sobre o outro, né? Ter esse processo empático aí e compreender o seguinte: eu estou fazendo meu trabalho? Estou, mas tem várias outras pessoas me assistindo e a gente tem que ter empatia, tem que ter um relacionamento com essas pessoas. Então, acho que vai muito por esse lado de entender a cultura que a gente vive hoje, ainda mais com essa cultura do cancelamento, né? Todo mundo sai cancelando todo mundo. As pessoas, mesmo que elas concordem, elas são mais taxativas a evitar isso, né? Evitar aí ter alguma confusão com o pessoal do Twitter, inclusive o pessoal do Twitter, amo vocês. Mas assim, falando seriamente, sempre a gente tem que pensar naquela questão que a gente abordou em outros podcasts aqui. A gente não sabe a vida do outro. Cada um aqui tem algumas dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa infância, igual alguns dos colegas aqui já falaram que sofreram bullying. Então, eu acho não só errado, como meio hipocrisia você zoar o outro, sendo que você também tem algumas questões que não estão bem resolvidas por você. Então, acho que pega muito por esse lado, principalmente na comédia, né? Vai muito por esse lado aí. É isso aí. Juliano, Gustavo. Gostaria de passar então a palavra ao Gustavo. E Gustavo, então, só para recapitular a pergunta, né? Como você encara essa parte da comédia? Se você acompanha muitos shows, se você acha que os comediantes eles têm pontos positivos como tem negativo, principalmente no que se refere a esse fato aí de ter públicos alvos nas piadas deles. Então, o que você acha que é um limiar, assim, né? Que é a travessia para algo ali que já foge do respeito para com o outro. Sim. Eu não sou tão assíduo de acompanhar comediantes e tal, conheço poucos deles, mas existe uma modalidade da comédia que isso já vinha dos Estados Unidos, que eu acho que no Brasil o nome virou fritada, eu acho. E aí vem uma pessoa que fica na berlinda ali, e os comediantes que foram convidados a participar, cada um vai, faz piada com características específicas do convidado principal, né, o fritado, né, no caso, e são piadas bem pesadas, algumas pegam bem pesado no que se refere a certas características físicas da pessoa, e no final, que todo mundo teve o seu, vamos dizer assim, o seu momento de zoação, esse que foi zoado, ele devolve as piadas, expondo outras características dos comediantes que fizeram a brincadeira antes. É um jogo meio de bate e volta, entende? Existe aí um problema muito sério sobre esse tipo de com esse tipo de comédia, pelo seguinte: existe uma coisa muito importante que se chama o poder do palco. O cara que está no palco, ele tem um poder de controle da plateia muito grande, especialmente aqueles apresentadores que sabem se utilizar desse poder, entendeu? E acaba que
este mesmo poder acaba se tornando uma espécie de ponto de referência de comportamento. Quando isso acontece dessa forma, quem está na plateia, hora ou outra vai querer repetir o que foi feito ali, porque ele gostou. A risada é um ponto muito importante nessa situação aqui, porque a risada nos dá empatia. Não a empatia aquela de sentir a dor da pessoa, mas de eu me conectar com aquela pessoa que está no palco. Ela me fez rir, ela me fez relaxar, logo temos um vínculo, entende? E aí esse tipo de coisa acaba causando no público um sentimento de eu vou repetir porque eu gostei. Mas aqui eu testo duas diferenças. Uma coisa é adultos num show, ou enfim, uma coisa, serem informados do que vai acontecer ali e eles, por escolha própria, aceitam participar. Né? Que é o caso da fritada. Todo mundo ali, a gente vai, eu sei que uma vez eu vi um cara que disse, todo mundo que vem pra fritada é avisado antes, a gente vai pegar pesado e depois é a tua vez de pegar pesado com a gente. Beleza? Numa situação assim, problema de cada um. Entendeu? Aceitou, ninguém foi obrigado, ok. O problema começa quando quem está sendo fritado no mundo real, que não é um palco, não quer ser fritado e não tem escolha. Sim. Aí que começa o problema, entendeu? E isso começa nas escolas de fato. Talvez venha algum psicólogo, algum especialista em educação infantil e tal, mas isso começa pela escola. E caso não seja reprimido, porque eu acredito que um comportamento desses de tamanha violência deva ser reprimido nas escolas, caso isso não seja, ele vai levar ele provavelmente vai levar a pessoa que sofreu o bullying a uma situação muito desagradável. A gente já conhece, principalmente aqui no Brasil, casos em que um cara que sofria bullying no colégio volta e mata crianças inocentes. A gente já viu esse caso. O caso mais recente foi o massacre de Realengo, se eu não me engano. Aquele da escola que o guri sofria bullying no colégio. Nunca se preocuparam com o rapaz e tudo mais. Ele vira um adulto problemático e aí, sem mais nem menos, ele escolhe atacar crianças que não tinham nada a ver com o problema dele, entendeu? Sim. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter muito cuidado com as situações, os casos específicos dos comediantes. Eu diria o seguinte: problema deles, entendeu? Eles têm o seu trabalho, eles aceitam isso como normal, beleza. O problema é quando isso acaba respingando no mundo real, acaba afetando negativamente a vida dos outros. Entendeu? E aí quando eu disse que eu sofri bullying no colégio, de fato eu sofri bullying no colégio. Foram situações bem complicadas, só que é o seguinte: eu tive a sorte de, em casa, ter uma família que ajustada, por assim dizer, que pôde me dar suporte nesses momentos difíceis. Mas aí eu penso assim, e quem é que não tem esse tipo de atenção, enfim, esse suporte familiar que seria necessário? A gente não sabe. A vida dos outros foi como o Juliano tinha dito no início.
Cada um tem seus problemas e a gente não sabe dos problemas dos outros. Por conta disso, eu diria, é sábio não querer arriscar nesse sentido, arriscar no sentido assim de criar uns monstrinhos, não sabendo da vida dos outros, né? E para que isso depois não tenha repercussões mais negativas do que o próprio ato, entende? Sim, sim. Isso é bem triste, né? A forma como se dá o desenvolvimento, o desenrolar quando os ataques, né? Eles não têm uma defesa, né? A pessoa só recebe aquilo ali e aí ela acaba que tem uma reação, né? Aquilo e igual como você disse, né? As pessoas têm que as pessoas que têm um amparo familiar, um amparo, né, entre amigos, entre pessoas queridas ali próximas, é um diferencial muito grande. E é isso, eu acho que é por aí mesmo. E Douglas, você, a questão do limite da comédia, como é que você enxerga isso? Você acompanha muito, pouco? Qual que é a sua vivência e o que você acha, né? Qual que é a sua crítica sobre como é desenvolvido esse trabalho, né, do comediante? Então, eu também não sou muito adepto a assistir muita comédia, então eu vou tentar ser um pouco mais imparcial nesse sentido, mas eu concordo que existe muito uma questão subjetiva por trás, porque existem pessoas que recebem o bullying, mas elas têm tanta maturidade emocional para lidar com aquilo que elas acabam não se, entre aspas, se ofendendo, porque ela sabe que aquilo ali, de certa forma, não condiz com o que de fato a pessoa é, ou ela tem uma inteligência emocional muito forte a ponto de não deixar que nada externo abale esse psicológico dessa pessoa. E é claro, né, existem também aquelas pessoas que se abalam com tudo, não aceita determinado tipo de comentário. Existem, inclusive, esse caso que o Gustavo até falou, né, de uma pessoa que depois ela voltou lá, ela meio que ela foi guardando aquilo ali, né, até que chegou um momento em que ela explodiu e resolveu descontar, né. Então eu acho que existe muito essa questão subjetiva também, até porque, por exemplo, se eu estou praticando bullying contra uma determinada pessoa, eu não vou sentir o que essa pessoa vai sentir, porque eu não estou na pele dela para sentir o que ela provavelmente está sentindo. Mas às vezes essa pessoa, ela recebe aquilo ali não como algo ofensivo. Às vezes ela já até gosta, sei lá, porque igual eu falei, sempre bullying é algo relacionado a denegrir a imagem da pessoa. Qualquer detalhe que passa, né, que chama muita atenção no rosto da pessoa, o nariz muito grande, a orelha muito grande, às vezes aquilo ali não é uma questão tão evidente para ela, mas que por alguma razão, né, existem pessoas que não têm esse emocional forte o bastante para lidar com isso. Agora, com relação a essa questão, né, desses profissionais que trabalham dessa forma, né, com entretenimento e tudo mais, eu acho que deveria existir sim um certo limite, até porque eles mesmos não sabem, né, até que ponto aquilo ali vai se tornar uma ofensa. É claro que se as pessoas estão aplaudindo, se as pessoas estão rindo, isso é um gatilho, né, uma forma de mostrar que realmente elas estão gostando e, obviamente, eles vão continuar. Agora, existe toda uma questão relacionada à honra da pessoa, à imagem da pessoa, né, que deve ser preservada. Sobretudo, assim, existem essas questões, inclusive morais, né? Morais, porque eu não sei até onde vai essa questão, até de como a pessoa vai reagir. Então, é aquela questão, eu respeito, né, para ser respeitado. Então, existe essa questão do limite, né, que eu acho que deveria sim existir, deveria ser exemplo também dessas pessoas que trabalham com entretenimento, né, até porque elas precisam, de certa forma, saber até o limite, né, daquela atuação profissional dela enquanto, né,
enquanto artista, né? Isso. Que existe muito essa questão subjetiva das pessoas que se ofendem, das que não se ofendem, mas é claro que toda ofensa, né, de certa forma, fica ali aquele gatilho ali que em algum momento da vida dela, ou aquele gatilho ali ele vai aparecer, né, e vai tomar uma proporção muito maior, como também aquilo ali vai se tornar uma coisa. Por exemplo, existem pessoas que elas, de tanto elas sofrerem bullying, elas acabam não ligando mais. Elas já acabam se conformando, digamos assim, com aquilo ali. Ah, todo mundo está falando isso, eu também acho isso, então eu não vou ligar. Agora, é claro que isso envolve também uma questão emocional, que a pessoa vai trabalhando ali ao longo do tempo, né? Mas outras pessoas, infelizmente, elas são mais esquentadas, né? E tudo para ela é motivo de retrucar, é motivo de briga, é motivo de contra-ataque, né? Isso, eu acho que é uma observação muito importante, Douglas. Muito obrigado aí pelo retorno, pelo feedback que você deu. E, bom, a gente falando aqui dos artistas do palco, né? Que eles estão ali, eles fazem a piada, né, muitas vezes ao vivo, eles estão de frente para o público, eles estão exatamente no mesmo espaço que o público ali, com a diferença do palco ser um pouco mais elevado em alguns lugares. E agora eu acho que é interessante eu quis montar esse paralelo antes justamente para a gente entrar numa dinâmica que é a seguinte: a internet ela já tem um tempo de estrada, mas as redes sociais elas são um pouco recentes, assim, né? Se a gente for pensar historicamente, né, no período em que os computadores foram feitos, tal, a rede social ela é bem criança mesmo no aspecto de ter uma interação, né, entre as pessoas e tudo mais. E a rede social ela acaba criando, né, uma aura, a pessoa, né, o bully, ou como é chamado, ele acaba criando uma coragem ali, né, no meio da internet, né, porque ele vira um corajoso sem face, né, ele não mostra a cara dele. Então né, o Pedro Paulo já citou uma rede social aí no início, né. E nessa rede social é muito comum acontecer comentários, né, desrespeitosos, ações, né, postagem de fotos, essas coisas assim, que mexem com outras pessoas. E como o Gustavo, né, primeiro mencionou aí, às vezes as pessoas elas não têm esse retorno, né? A rede social ela acaba criando uma vulnerabilidade ali no sujeito, e para se defender fica difícil, porque uma postagem, quando ela viraliza, é difícil depois a pessoa tirar o estigma, é difícil depois a pessoa lidar com aquilo. Então, entrando nesse ambiente virtual, né, onde a gente se depara com o cyberbullying, eu acho que a gente tem uma dinâmica diferente. E eu já até escrevi textos, um texto na verdade, né, sobre o Amizade Desfeita. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que trata muito bem do tema, apesar de ser um terror, aquela coisa exagerada assim, tudo mais, mas é muito interessante porque o filme inteiro passa na tela do computador. Então a gente tem o contato das redes sociais dos personagens, vídeos, né, textos ali que eles mandaram, mensagens. Então a gente tem essa questão e eles botam na discussão exatamente a questão, né, o poder que as redes sociais têm nesse tipo de bullying, né? Então eu gostaria de saber aí do Pedro Paulo, né, o Pedro Rosenberg, como que ele vê essa dinâmica, né, do cyberbullying né, e qual que é a diferença, né, de um cyberbullying para um bullying pessoal, né, onde você está fisicamente com a pessoa ali, né? O cyberbullying ele tem umas peculiaridades perigosas, né? Cara, primeiramente é a questão do ser físico, né? Até me posicionar melhor aqui, porque assim, quando a gente pensa no ambiente virtual, a gente tem que pensar uma coisa que é indiscutível, basicamente, né? Quando a gente tem a tela do computador,
a gente está mexendo no nosso computador e tem a tela, a gente não vê a pessoa, né? Então, tanto a pessoa que está sofrendo bullying como quem está executando, não tem essa troca, não tem o tete a tete, né? O face a face. O bully, ele está ali vendo a pessoa, ele está tendo essa interação não só física, mas visual, corporal, além do emocional, enfim. Então, eu acho que a pessoa que faz o cyberbullying, faz o chatbullying, ele não tem esse medo por causa da tela, né? Ele não tem a proeminência ali de pensar e tal, não. A tela é o seu salvador. Ele pode ofender qualquer pessoa, falar o que ele quiser, porque a tela protege ele, né? Agora, por exemplo, em 2010, lá não sei nem se pode citar, aqui não vou citar para não causar confusão com a escola, mas em 2010 aconteceu um caso muito interessante na escola que eu estudava, que assim, não sei se na escola de vocês também tinha as tias, né, que era o pessoal que ficava no meio dos meninos ajudando, quer tomar água, vai lá. E aí a gente chamava essas funcionárias da escola de tia. Ô tia, eu quero isso, ô tia, eu quero aquilo, não, eu tô passando mal, tia. Liga pro meu pai, liga pra minha mãe. Enfim. E na educação física, a escola tinha 3 quadras. Uma aberta, outra aberta de futsal e uma lá embaixo de futsal também, só que fechada. Lá embaixo ficava num gol, né? O pessoal jogando futsal lá, polistinha, sei lá o nome do trem. No outro lado, o pessoal mais velho. E na lateral da quadra ficava o pessoal jogando peteca, né? Beleza. Eu jogando minha polistinha lá, na linha, pá. Caiu a peteca do meu lado. Peguei a peteca. Taco no meio lá do pessoal e continuo jogando. Do nada chega o moleque na voadora, me dá uma voadora, eu caio no chão, o menino fica pisando na minha barriga. Sério. E assim, 2010, eu tinha 11 anos nessa época, eu ficava pensando assim, velho, que gratuito isso aqui. Aí eu fui na tia, falei pra ela o que aconteceu, ela chamou o menino, o que aconteceu? O menino me deu uma bala e ficou por isso mesmo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, no ambiente virtual tem como você dar uma voadora no cara? Não tem. Quando tem esse contato físico, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sei. Mas para mim, quando você bate em alguém, tem muito a ver com um instinto de superioridade que você sente, não sei, você quer mostrar que você é melhor do que a pessoa. É tipo a roda de valentão, né? Muito se assemelha à roda de valentão. Sim, você vai e quer mostrar que você é melhor do que a outra pessoa. Mas pensa comigo, se você quer mostrar que você é melhor do que a outra pessoa, tem alguma coisa nessa pessoa que te incomoda. Tem alguma coisa nessa pessoa que você sabe que você não é melhor do que ela, então fala assim, nossa, eu vou bater nessa pessoa que pelo menos fisicamente eu vou ser melhor, eu vou me destacar. E no ambiente digital? Porque a gente tem aí o chatbullying que pega questões físicas, questões emocionais, questões aí de redação. Às vezes a pessoa escreveu uma coisa errada, você já taca a paulada na pessoa lá, taca a cabeça no teclado e fala qualquer asneira lá para a pessoa. Então assim, tem essas situações que eu fico pensando e me vem à cabeça. Quem que é aí o vilão da história? O teclado da pessoa, né? O inconsciente do bullying, tanto bullying físico como virtual, assim. Isso é uma coisa que, por favor, se tiver um psicólogo me ouvindo aqui, nos escutando, manda lá para o Tecnovest, eu quero muito descobrir o que é as raízes disso psicológicas aí. Mas isso é o que eu tenho a dizer. É isso aí. Gustavo?
Eu ia complementar a frase do Pedro, só que num detalhe bem específico dele. Ele tocou num ponto muito interessante da relação entre o praticante de bullying e o que sofre, né? Que daí o que fez o praticante de bullying praticar o bullying, né? Sei lá, pode ter mil e uma razões para isso, até o mais simples que seja a falta de atenção. Mas existe um ponto que também é um outro ponto que no Brasil se falava bastante, que é a vítima da sociedade. Porque a vítima da sociedade, não sei o que, não sei o que. Bom, eu não quero parecer chato, mas ao meu ver, uma vítima da sociedade não tem o direito de fazer outra vítima, né? Então, assim, por mais problemática que a situação que o determinado indivíduo tenha sofrido ou venha a sofrer na vida, não dá para, por essa experiência ruim, passar a mão na cabeça da pessoa. Um exemplo que eu dou é o seguinte: eu estava na escola, e a minha escola era o seguinte: era um pátio, um campinho assim de cimento de futebol. Aí tinha do lado aqui uma arquibancada de acho que uns 4 ou 5 andares. Aí tinha uma gradezinha de arame de uns 3 metros mais ou menos. Atrás dessa grade de arame havia uma espécie de jardinzinho, assim, comprido, assim, que vinha acompanhava toda a arquibancada de um lado do outro dessa mini quadra aqui. E eu lembro de um dia que eu estava sentado num dos bancos que havia nesse jardinzinho, atrás da grade. E lá a galera tava jogando, era recreio, né? E aí, sem mais nem menos, um colega disse, chegou assim pra mim, e aquele jardinzinho ali era composto por aqueles cascalhos, sabe? Aqueles cascalhos cinzas, né? Ele disse, sai daí que a gente vai começar a jogar pedra. Do nada. Sai daí que a gente vai começar a jogar pedra. E eu disse, não, eu tô sentado aqui, eu tô vendo a galera jogar, eu vou ficar aqui. E as pedras começaram a ser tocadas, só que se fosse o alvo era eu, entendeu? Assim, de todas as jogadas, eu acho que foi 3 ou 4 pedras pegaram em mim. Cara, aí eu me irritei e falei, né? Fui lá na direção e disse, tava sentado ali, quieto na minha, e começaram a jogar pedra. Chamaram os 3, um deles ficou de beiço, como se ele tivesse, como eu vou dizer, toda a razão e o mundo injusto estava tirando o divertimento dele. Ficou de beiço. O outro lá deu uma discurso esparrapada, porque não sei o que. Beleza. Ficou dito por não dito. O que me incomodou nessa situação foi o seguinte: no final das contas, a coordenadora pedagógica da minha escola disse para mim o seguinte: olha, Gustavo, pra gente não ter mais isso, a próxima vez tu sai. Tudo bom, vai para outro lugar. Aí eu parei, fiquei olhando para ela, disse, tchau, é isso aí. Aí eu fiquei pensando comigo, eu só estava sentado num banco, sem fazer nada demais, assistindo a droga do jogo durante o intervalo. E o culpado sou eu por estar sentado ali. Entende a ideia de culpar a vítima? A gente está vendo a gente tem essa conversa muito forte hoje. Tu vai culpar a vítima? Não, tu tem que culpar os culpados, os envolvidos ali. Eu não tinha nada a ver com isso. Aí o quadro todo se somou impunidade, ou seja,
não deu nada com nada. Os, vamos chamar assim, os agressores não sofreram com nada. Talvez 15 minutos de lição de moral de uma professora que não estava nem aí, entendeu? Eu fui exposto ao ridículo, porque eu disse que não gostava e a professora me desautoriza a estar num local público para eu não sofrer agressão, entende? E a terceira, isso o falar para a autoridade, que seria a professora ali, não adiantou de nada, entendeu? Os agressores continuaram fazendo. Então, assim, existem problemas. Os caras lá que tinham me agredido, todos eles tinham seus problemas em casa. Eu não ignoro nenhum problema deles. Só que tem um detalhe: eu não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eu não tinha nada a ver com isso e eu estava exercendo um direito de estar onde eu quisesse estar dentro do espaço escolar ali durante o intervalo, entendeu? O Brasil não sabe punir as coisas da forma correta. Isso se aplica para as escolas, isso se aplica para fora das escolas, entendeu? Eu diria que é o seguinte: o Brasil ele não sabe resolver problemas, o Brasil quer acabar com problemas. Qual é a diferença? Acabar tu não resolve. Tu acaba com aquele problema. Tu quer assim, tu tá dando um problema com um bairro específico ali. Como é que eles acabam com o problema? Isolando um bairro, fazendo uma espécie de êxodo dentro do bairro, fechando ele, marginalizando aquele bairro, pronto. Não é mais problema da cidade. Ou, para resolver o problema, tu estabelece contato com o bairro propriamente dito, com os representantes de bairro, enfim, essas coisas assim. Faz uma série de reuniões para debater os problemas e, aos poucos, desenvolvendo algum tipo de solução, que é óbvio que vai levar tempo, que vai gastar dinheiro, que vai dar dor de cabeça, mas que vai solucionar o problema. Por que eu digo isso? Porque talvez um problema que tenha afetado aquele tipo de bairro, talvez afete lá na frente algum outro bairro, entendeu? E estabelecendo uma solução factível para o primeiro bairro, talvez o outro, pela experiência, seja mais fácil de se lidar, entendeu? Eu usei o exemplo do bairro ali genericamente, a gente está falando de pessoas, né? Então, assim, o Brasil ele não sabe solucionar problemas, acabar com problemas, entendeu? O problema do bullying, assim como o problema da violência como um todo, ela existe no Brasil porque na hora de implementar ou estabelecer algum tipo de solução ou se propor a encontrar algum tipo de solução, é feito da forma errada, é feito de forma porca, que não soluciona o problema, ele busca acabar com o problema, entendeu? Se a gente não mudar essa mentalidade, eu acho que o país só piora. O país, e no caso da internet, a internet fica mais podre também. É um ponto a se pensar. Eu acho que realmente tem que ter medidas eficazes, né? Não uma coisa ali para tentar resolver um problema momentâneo, mas algo a longo prazo. E também tem que saber resolver, né? Porque o problema nem é a questão de querer resolver o problema momentâneo. O problema é que não resolve o problema momentâneo e aí vira uma bola de neve, né? Então a gente tem esse processo todo aí. A bravata não funciona. Sim. A bravatinha não funciona, entendeu? Tu vai ter que sujar as mãos para resolver um problema. É verdade. Quem é que quer sujar as mãos? Aí que tá. Domingo tá chegando aí, né? Então, infelizmente,
Felizmente. Ô Pedro, alguém quer virar vereador, hein? Tô sentindo aí. Alguém aqui quer virar vereador, hein? Já mandou as eleições. Mas tá chegando a época, a famigerada. Mas só pra. Lembra de mim, viu? Só pra dar cabo nessa conversa aqui. Douglas, e aí, o que você acha do que o pessoal falou aí? Questão do cyberbullying, como você enxerga ele? Então, eu concordo. E eu só quero fazer um acréscimo aqui, que depois que a questão do cyberbullying surgiu, ficou muito mais fácil assim, de você conseguir identificar esse bullying, porque a internet ela deixa muitos rastros, né? Então, assim, se uma pessoa está praticando bullying ali com a outra ali, e outra pessoa está vendo aquela postagem, ela desse print, ela compartilha para um amigo, para um vizinho. Então, acaba que tem aquela coisa, né, de você ter mais visibilidade, né? Diferentemente, por exemplo, de quando o Pedro falou que o menino lá chutou ele lá e tal. Às vezes nem todo mundo viu aquilo ali. Inclusive, caso, né, tivesse alguma testemunha ali, a pessoa, né, eu vou chamar de agressor no caso, né, ele poderia falar assim, não, eu não fiz nada. Então, como que você vai provar que realmente a pessoa fez aquilo ali com você? Então, eu acho que depois que começou a surgir o cyberbullying, muitas coisas ficaram assim, muito em evidência e as pessoas tiveram muito mais acesso. Mas é claro que assim, esse tipo de bullying, ele deixa vários, como que eu posso dizer aqui, vários traços, né? Tem toda a questão psicológica, física, uma questão moral. Então, assim, acaba que envolve praticamente todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, é necessário trabalhar em cima disso, né? Mas igual o Gustavo estava falando, né? Às vezes é muito difícil você tentar resolver esse problema. Então, você precisa ter um acompanhamento de perto ali, principalmente crianças, né? Porque crianças na escola, né? Às vezes a criança ela tem receio de contar para o pai ou para a mãe que ela está que ela está sofrendo bullying. Às vezes a própria criança não sabe diferenciar uma brincadeira de um bullying, por exemplo. Inclusive uma postagem, por exemplo, ela não vai, às vezes ela não tem essa maturidade para poder diferenciar isso. Mas é claro que se a pessoa ela sofre algum tipo de abalo, se a pessoa sofre algum tipo de constrangimento, se aquilo ali faz mal para ela, então já não é mais brincadeira. Então ali já existe o limite. Olha, a partir daqui, isso, exatamente. É até aqui e pronto. Eu não te dou mais abertura para esse tipo de comentário, para esse tipo de conversa. Agora, tratar da questão do cyberbullying é uma questão muito difícil. Então, é claro que envolve muita conversa, envolve assim, um desabafo, uma questão psicológica mesmo, um acompanhamento que nem sempre você tem na sua casa, nem sempre você tem o apoio da sua família para você falar sobre isso, nem sempre você tem a confiança ali dos seus pais, nem sempre você consegue, se porventura você resolver desabafar nas redes sociais, muitas pessoas vão ver aquilo ali como mimimi, porque hoje em dia muita coisa é motivo para mimimi, as pessoas elas acham que tá desabafando aqui, é frescura, não é nada de muito importante. Acaba que a saúde mental da pessoa ela fica muito abalada, né, no final das contas. Mas isso é algo que realmente já precisa começar a ser trabalhado desde da primeira instituição ali, da família mesmo. Eu acho que os pais eles deveriam conversar bastante com os filhos, né, para ter esse tipo de abertura mesmo. Olha, filho, se estiver acontecendo alguma coisa com você, se você fez uma postagem, se você postou uma foto e alguém riu da sua foto, se alguém falou alguma coisa com você, se alguém te chamou no privado para poder te zoar, alguma coisa do tipo, não se cale, né? Converse comigo, converse com o seu amigo, né? O seu amigo mais próximo, mas não guarde isso para você.
Porque a partir do momento em que você guarda isso para você, isso começa a fazer mal, você começa a ter sintomas psicossomáticos, você começa a se sentir mal. Então, eu acho que a partir essa conversa, ela é uma porta de entrada para várias outras que vão surgir depois. Mas esse problema, ele precisa ser tratado, ele precisa ser resolvido da melhor forma possível, né? Ele tem que ser pontual. Ele não pode ser uma questão assim, não vai mais existir cyberbullying, porque isso é uma coisa muito difícil. Talvez nem acabe, mas isso pode ser mitigado, né? E isso pode ser tratado de uma outra forma mais assertiva, por assim dizer. Sabe? Sim, interessantíssimo. Então, só para a gente dar sequência ao cyberbullying mesmo, o cyberbullying ele apresenta uma vertente que a origem dessa vertente era um pouco diferente do que o que a gente vê hoje. Eu acredito que você já tenha escutado falar no termo cancelamento, ou então a cultura do cancelamento, que na sua origem consistia em basicamente uma pessoa que fizesse algo que não seria aceito, né, que não era aceito pela sociedade, ela era ejetada da sociedade, basicamente, né? A sociedade que eu falo é rede social mesmo, que hoje as comunicações já se dão quase que por inteireza nas redes sociais. Então, ela seria ejetada, o pessoal ia bloquear, ia, né, falar com outras pessoas para não seguir, divulgar, né, fazer uma propaganda negativa para a pessoa. Só que o cancelamento ele acabou tomando um caminho, bom, eu acredito ser bem perigoso, porque ele chegou, né, como um herói ali, né, de querer tirar pessoas, né, que não condizessem com o espírito da sociedade, e acabou que as pessoas que antes, né, colocavam o cancelamento como algo, né, de justiceiro, se tornaram meio que antagonistas, assim, porque acabou que pela rede social ela ter essa liberdade, né, essa questão da pessoa postar a vida dela, hoje em dia quase todo mundo assim que tem uma rede social, você vê lá, né, no seu feed de notícia alguém que posta uma coisa tipo muito íntima dela na rede social, ou então que posta ela fazendo alguma coisa, uma atividade, uma comida. A gente tem sempre esse contato, né? Então o cancelamento ele se aproveitou, né, dessa questão, né, da rede social ser um lugar muito aberto para ser colocado em prática. Só que acabou que ele foi um pouco além do que ele estava proposto para ser realizado. Então eu queria ver com vocês o que vocês acham, né? O que vocês entendem do cancelamento, se vocês acham que ele é necessário, ou vocês acham que ele realmente deu uma extrapolada aí, ou ele tem que ser eliminado porque já não é mais para o fim que ele teve sua origem, né? Alguma coisa assim. Então, Pedro Paulo, mande aí o seu verbo, solte o seu verbo para nós. Adoro isso, só de seu ver. Solte o seu verbo. Andar. Então, eu acho que essa política do cancelamento é uma coisa meio demodê, vamos falar assim, né? Vou gastar o verbo. É uma coisa demodê, blasé, como dizer aquele, o pondé, né? É uma coisa blasé, uma coisa ultrapassada, sabe? Assim, por quê? Se vocês juntam uma comunidade, pessoal do Twitter, eu não eu vou falar, tá? Olha só, eu não acho muito interessante você juntar um grupo simplesmente para falar, não vou mais utilizar tais serviços, não vou mais seguir essas pessoas. Beleza. Como, por exemplo, aconteceu com acho que CEO lá do Nubank, né, que ela falou, foi infeliz uma fala lá na Roda Viva. Digo infeliz porque eu não assisti ao vídeo, não sei muito bem do que se trata.
sei disso pelo LinkedIn, né? Muitas pessoas já foram lá e cancelaram a conta na Nubank. Ok. Agora, você está cancelando um produto, um serviço ali que você obteve. Beleza, é um direito seu. Só que dentro dessa política do cancelamento, tem as pessoas que atingem não o produto, não a qualidade do produto, a qualidade do serviço, a qualidade de um conteúdo que a pessoa XYZ oferece, mas a pessoa em si. Vejo que na cultura do cancelamento tem sim pessoas que devem ser canceladas e Trump é uma delas, Twitter, Bolsonaro, pelo amor de Deus, Twitter, já passou da hora, Instagram, Facebook, tá? YouTube também, que ontem eu vi uma propaganda com o Jair Bolsonaro, tá, YouTube? Vamos ficar atento aí que isso aí né? Mas assim, é um ponto que eu vejo que às vezes peca. O pessoal do Twitter peca. Por exemplo, eu não vejo o pessoal se mobilizando pelo pessoal da Cracolândia, por exemplo. Eu vejo o pessoal da Igreja Católica, eu vejo o pessoal do umbandista, espírita, tudo indo lá, porque eu sigo as pessoas, porque eu vejo, beleza. Agora eu não vejo o pessoal do Twitter se mobilizando para ir lá. Agora a mobilização para cancelar a XYZ tem. Ou seja, é muita papa de língua e pouca execução, né? Para uma coisa que a internet ela nos propicia não só a fala, mas também a execução. Tem diversos na Catarse, essas coisas, né? A coisa do crowdfunding aí, você viu que ela é interessantíssima. Se você não tem dinheiro, você compartilha a coisa até chegar alguém que tenha dinheiro para ajudar. Tem o pessoal que eles estão juntando dinheiro para reduzir lixo de rio. Viram isso? Não? Pois é. O pessoal que estava juntando dinheiro para tirar lixo de rio, né? E isso é interessantíssimo. Agora, o pessoal ainda está com, né? Eu olhei anteontem, estava com R$200, de 30 mil, R$200, compartilhado no Twitter. Ou seja, eu não sei se é por não querer, se é por não chegar às pessoas certas dessa rede de política aí, não sei. Mas eu acho que a gente tem que se mobilizar por coisas que valem a pena, sabe? Fazer mobilização por campanha de doação de sangue, fazer mobilização por campanha de medula óssea, doação de medula óssea, doação de órgãos aí, tá? Pessoal, tem muito órgão que você pode doar, tá? Tem muito pessoal da medicina que não sabe nem para que serve a vesícula biliar. Também não sei. Mas qualquer coisa que você tiver que você pode doar, doe. Tá? Porque é uma coisa que vale a pena. Não é? Você salva uma vida. Você cultiva, por exemplo, aquele negócio do... que a gentileza gera gentileza. Essas coisas assim a gente pode mobilizar para divulgar. Sabe? Agora é negócio de BBB, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? Negócio meio, sabe? É isso que eu não gosto muito dessas comunidades, né? Tem no Twitter, tem no Facebook também, só que no Twitter é maior, né? Porque é uma coisa mais dinâmica, as notícias correm mais rápido do que Facebook e Instagram, mas não dá. É isso, tá? É isso aí. Gustavo, lança o verbo aí também. O que o Pedro falou é muito interessante. O casamento ou separação de uma celebridade se confunde com um problema social de maior importância. Sim. É como se os algoritmos, as redes, eles tratam as coisas como se elas tivessem pesos semelhantes por conta do tratamento.
sobre a cultura do cancelamento, ela tem um problema que eu acho que o perigo dela é justamente isso. É conferir um poder, uma espécie de poder sobre vida e morte nas redes, nas mãos de gente que, se a gente fosse cavar um pouquinho lá no pessoal, não teria moral para pedir cancelamento de ninguém. Entende? Por que eu acho isso? Porque assim, nós temos uma tendência de não... nós temos uma tendência de, quando a gente vê algum tipo de situação que dá para ver claramente a separação entre um agressor e um agredido, a gente tende a empaticamente dar razão ao agredido. É verdade. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor nisso aí. O que eu acho é que a gente começa, quando se estabelece esse tipo de relação e a gente acaba se conectando mais com a vítima, a gente começa a criar uma espécie de relação de paixão. Paixão não no sentido de relação, no sentido mais amplo desse espectro da palavra. A gente começa a agir com as paixões e perde a racionalidade, né? O que eu quero chegar com esse ponto? Eu pergunto daí para qualquer um aqui do grupo: vocês confiariam a um terceiro o poder de decidir se você fica ou se você vai embora de um determinado lugar? Eu diria, eu não. O Juliano parece que fez não com a cabeça. eu não confiaria. Por quê? Porque os ideais são subjetivos de uma pessoa para outra. Cada uma tem um modo de ver o mundo, enfim, isso é do jogo e tal. Mas quando isso começa a se confundir com as regras do jogo, aí a coisa complica. O Twitter, o Facebook, o YouTube, quando tu faz uma conta ali, ele tem uma série de quesitos que tu tem que concordar com eles para que a submissão do teu cadastro seja efetuada. Quando o Trump, ou aqui no nosso caso o Bolsonaro, tem contas bloqueadas, ou tweets ou informações censuradas, é porque provavelmente eles agrediram algum fundamento daquela lista de regras que esses aplicativos estabelecem, que causou, portanto, o bloqueio de algum tweet ou da própria conta. Ou seja, existe aí uma regra clara. É como a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é clara no sentido de existem regras específicas para diversas coisas. A gente está vendo num mundo agora que a gente tem que ver os crimes digitais, cybercrime, né? Porque a gente tem muito poucas leis e tipos penais para lidar com essa nova abordagem, que é a da internet. Mas a gente está ajeitando, lá aos poucos a gente está ajeitando. Mas o que eu quero dizer com isso? Se estabelecem regras claras, regras acessíveis, que todo mundo pode ver. Uma coisa importante que todo mundo tem que saber: se tu for pego cometendo um crime ou uma infração, a nossa Constituição ela não reconhece como argumento a ignorância da lei. Não sei se vocês sabem disso. Tu não pode dizer que não sabia que existia uma lei que proibia tal coisa para te isentar da culpa de ter feito aquela coisa. Entende? O que tu pode fazer é apresentar teus motivos. Vai lá, uma situação muito ímpar ali, vem um cara com uma faca para tentar te matar, tu pega a faca do cara e acaba matando o cara. Entendeu? Tu não pode dizer, eu não sabia que não podia matar, entende? O que a lei faz? A lei diz o seguinte: uma situação
dessas, você se coloca como alguém que se defendeu em legítima defesa. Defender legítima defesa Mas o negócio é esse, entendeu? A lei estabelece mecanismos claros de tu equilibrar o que foi feito e a punição. A cultura do cancelamento está dando muito poder sem consequência a um monte de gente que a gente não tem a menor ideia de quem que seja, que só está querendo ver o circo pegar fogo ou ter o controle nas mãos dos destinos dos outros, entendeu? Que isso, se a gente não tiver um controle, vai virar uma síndrome de Frankenstein. O cara cria um monstro, o monstro mata o cara e depois todo mundo tem que voltar para matar o monstro de novo, entendeu? E nesse meio tempo morreu um monte de gente que não tinha nada a ver com peixe, entendeu? Então se tu pergunta, a cultura do cancelamento, ela para mim é extremamente desnecessária nesses moldes. Se tu tiver regras estabelecidas num determinado campo, internet, vida pública, enfim, todos esses meandros aí, se tu tiver regras claras, tu consegue determinar se aquilo que foi dito é passível de algum tipo de punição ou não, e se sim, você tem uma série de itens onde cabe, onde está dito para o cara o que acontece se ele fizer determinada coisa. Isso se chama lei, isso se chama organização. Entendeu? Gente? O Pedro Paulo tá fazendo a dancinha ali. Mas é isso, entendeu? Tu não dá, tu não estabelece regras para esse tipo de mecanismo. Eu acho ele extremamente danoso. Sim. É isso aí, eu acho que é realmente, né, ele é muito danoso e a gente... Bom, vamos pro próximo aí, o Douglas. Por mais que tem, entende? Sim, é verdade. Vai lá, Douglas, solta o verbo aí, meu filho. Então, eu concordo com tudo aí e acho que assim, as pessoas elas têm, acho que elas estão com essa concepção de que a internet é um tribunal, né? Para elas fazerem ali os julgamentos dela e tudo mais. Às vezes a pessoa ela até, né, já reconsiderou aquilo que ela fez no passado, mas aquela cultura do cancelamento está ali enraizada, né? Então acaba que isso não é saudável, digamos assim. Não é saudável. Então, assim, eu acho que a gente tinha que deixar a competência de cada, né, órgão, entidade, enfim, sei lá, para fazer o papel, né, que deve ser feito. Por exemplo, uma pessoa ela colocou ali alguns comentários racistas e tudo mais. É claro, né, ela envolve ali uma questão judicial por trás daquilo ali e tudo mais. Então, seria ideal que as pessoas elas tentassem não se colocar tanto ali naquilo ali e se envolver com coisas que realmente valem a pena, como o Pedro falou mesmo, né? Às vezes a pessoa ela pode simplesmente mudar o foco dela, o direcionamento dela e partir para algo que realmente faça sentido, que vá agregar algum valor ali na sociedade e tudo mais, em vez de se ater a essas questões, né, da cultura do cancelamento, porque não é sobre fazer justiça com as próprias mãos, não é sobre expor a pessoa, não é sobre ficar querendo que as pessoas elas se tornem... Não é querer, digamos assim, desmembrar essa pessoa da sociedade. Essa pessoa está cancelada, essa pessoa fez isso, eu vou expor todos os podres dela aqui. E eu acho viável, eu acho interessante que todo mundo saiba o que ela fez, porque ela não é uma pessoa muito boa, ela já é uma pessoa vista com maus olhos na sociedade. Eu acho que isso não cabe a nós. Eu acho que as pessoas elas não têm esse poder, né, de fazer isso, apesar que muita gente acha que a internet
terra de ninguém, né? Elas falam ali tudo o que querem, elas se expressam ali e, enfim, elas não prestam atenção, elas não se atêm às consequências que aquilo ali vai gerar no futuro. Mas eu acho que a partir do momento em que a pessoa ela se envolve com coisas que realmente valem a pena, eu acho que o foco muda. Então acaba que, em vez de essa cultura de cancelamento, ela pode não tomar tanta força, mas ela pode simplesmente, ela pode continuar existindo, apesar que eu não acho isso saudável, mas eu acho que as pessoas elas podem tomar um viés diferente, digamos assim. Eu acho que a gente tem que aprender a discernir e a buscar, né, algo que realmente seja relevante, digamos assim. Eu não acho que seja saudável essa cultura do cancelamento, porque muitas pessoas que fizeram algo ali, elas já pagaram a penitência daquilo, elas já passou por todo um processo de reinserção social, ela já adquiriu ali uma certa maturidade, ela aprendeu com aquilo que ela fez. É claro, todo mundo merece uma segunda chance, né? Com limites, é óbvio, né? Existem limites com relação a isso. Mas eu acho que que não é saudável você insistir naquilo ali, você trazer à tona aquela marca que aquela pessoa causou em um determinado tempo da vida dela. E quem somos nós, né, para dizer sobre alguém, sobre a questão subjetiva de alguém? Nós não temos esse poder, né? Eu acho que isso não cabe a nós. Então, a partir do momento em que a gente se envolve, a partir do momento que a gente, vou falar bem direto, né, que a gente toma conta da nossa vida e deixa de lado questões que não são da nossa competência, a gente vai conseguir muito mais fazer o bem, fazer algo relevante e ser recompensado por aquilo. Sim, é muito isso e teria que... As pessoas, né, teriam que ter esse tipo de pensamento, porque a rede social ela acaba sendo uma armadilha, para te falar a verdade. Eu acho que a internet ela tem esse poder de fazer a gente, né, querer ser dono da verdade, né, de querer fazer os julgamentos, porque infelizmente, né, o conhecimento ele vem também para o mal, né? Então a gente ter esse acesso todo que a gente tem aí, o pessoal acha que já pode julgar, né, essas coisas assim. Bom, pessoal, então queria deixar uma declaração aqui, né, para finalizar esse nosso podcast, uma conversa muito densa, mas muito boa também, né, participantes incríveis aí. Eu acho que o bullying, né, em qualquer espécie, né, em qualquer local em que ele esteja acontecendo, ou a forma como ele esteja acontecendo, tem que ser parado, entendeu? Eu acho que aí tem que recorrer a fontes legais, né, como justiça. A gente tem que acreditar no nosso sistema. Precisa de umas reformulações ainda. Eu acredito que o Douglas deve partilhar disso. Ele que é da área do direito aí, então ele vive cotidianamente, né, essa parte aí. Mas eu acho que a gente precisa de ter uma reeducação, né? O ser humano ele precisa de saber lidar com os dispositivos que tem em mão. A internet ela chega para ajudar de uma forma tremenda, né? Nós temos avanços tecnológicos, nós temos avanços mesmo no próprio pensamento nosso, né? Na nossa forma de conhecer as coisas, mas infelizmente a gente tem esse viés maligno aí, né? Que o conhecimento também ele proporciona, né? E eu acho que se você está sofrendo bullying, se você está precisando de alguém para conversar, você ouvinte, né, que está aí conosco, acompanhando nosso podcast, você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, chama ele para conversar, ou então chame um adulto ou alguma pessoa de confiança, porque é muito importante a gente ter apoio nessas horas. Eu também já sofri bullying, já fiz bullying também, né, não orgulho nenhum disso. A gente tem esse lado negro aí das nossas fases da vida, né? Criança é fogo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que
tem que saber lidar com as coisas e ter um suporte. Acho que o mais importante de tudo é ter suporte, porque nós, como seres humanos, nós temos nosso limite, nosso teto, e às vezes a gente nunca, a gente não dá conta, né, do que está acontecendo. Às vezes são muitas coisas e a gente acaba desabafando, né, de maneiras que não são convencionais ou que colocam, né, a integridade de outras pessoas em risco também. Então é isso. Para finalizar aí, Pedro, você gostaria de deixar alguma nota final aí? Cara, eu gostaria de agradecer muito a participação do Douglas, do Gustavo, a sua, Juliana, porque esse tema é um tema muito delicado e muito interessante, porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes minimiza o sofrimento alheio, né? Às vezes a gente tem um amigo que está sofrendo por alguma coisa, a gente fala, não, cara, isso vai passar, sabe? Para não escutar a pessoa. Claro, a gente não é psicólogo, às vezes a gente pode tentar ajudar, acaba atrapalhando ainda mais. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, orientar a pessoa, ajudar a pessoa, instigar, procurar um psicólogo, mostrar para essa pessoa que ela não tem problema, sabe? Procurar psicólogo não é um problema, sabe? Não é uma coisa ruim procurar um psicólogo. Não é coisa de louco. Não é coisa de louco, não é coisa de outro mundo, sabe? Hoje, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas muitas pessoas estão procurando psicólogo não por ser essa coisa assim, tipo... eu falei isso com a minha psicóloga, eu falei isso com a minha mãe, não sei se vocês conhecem Debbie Lloyd. Primeira vez que eu fui no psicólogo, eu tinha tanto preconceito que eu falei assim, velho, vocês estão me confundindo com Debbie Lloyd? Sabe, o nível que eu cheguei. Então, assim, é uma desconstrução que a gente tem que fazer. Não é problema nenhum falar hoje eu faço tratamento com psicólogo. Não por essas questões do bullying, né? Mas por questões assim mais inerentes a uma pessoa, uma filosofia de vida que eu vivo hoje. Então, assim, me ajuda tanto com essas questões, tanto que hoje eu estou falando aqui, o podcast vai ficar eternamente aí, né? Se Deus quiser, as pessoas vão se inspirar, enfim. Mas, pessoal, vida é bela, viva a vida, entendeu? Bebe a cervejinha final de semana, sabe? Leia Tecnovest, fazendo merchandise aqui. Sai da frente do computador, para de trabalhar um pouco, toma um sorvetinho, sei lá. Vive a vida. E precisando, a gente tá aí. Chama a gente que a gente procura um psicólogo bom pra vocês, viu? O Pedro Rosenberg, eu ajudo vocês. Tem vários amigos aí que são psicólogos, já faço link. Valeu. É isso aí. Obrigado pelas palavras. Gustavo Braz. Desculpa, me perdi aqui nos botão. Tranquilo, sem problemas. Não, eu vou agradecer também o encontro de hoje, a conversa de hoje. Foi bem interessante. Faço das palavras do Pedro as minhas. Tá com problema, procure ajuda. Nesse quesito do bullying, procure ajuda. E sei lá, cara, tem estômago para enfrentar os problemas. Porque se tu não tiver estômago, cara, tu não vai conseguir suportar a bronca que é. E isso não diz respeito só ao bullying, isso diz respeito à vida toda, entendeu? Vida profissional e tal. Tem que ter estômago para enfrentar o que a vida vai te apresentar, cara. Porque é forte e
E acredite ou não, cara, tu nunca tá preparado. Siga a gente nas redes sociais. É isso aí. Vamos lá, siga lá. Tecnovest, Veste Tecnovest, todo mundo lá. Douglas Leonardo. Então, eu quero reiterar aqui, né, assim, faço as palavras de todo mundo aqui, as minhas também. Acho que foi bem relevante esse tema, né, esse debate aqui foi muito bem construído. E eu acho que o pessoal vai sair daqui, né, com certeza com uma lição, né, com certeza um aprendizado, uma maturidade diferente, né, e realmente é isso, né, sobre essa questão do bullying mesmo, né, no final das contas o que a gente deve fazer é realmente, se a gente se sentir incomodado, se a gente se sente ameaçado, se a gente, né, se sente de alguma forma afetado, constrangido, não hesite em procurar ajuda, converse com seus pais, seus familiares, seus amigos mais próximos, tente buscar uma forma de contornar essa situação, não aceite essa situação só porque ela existe, não significa que você deva se conformar. E o mais importante, né, tenha maturidade emocional, vá trabalhando isso dentro de você, para que quando chegar essa situação, né, você tenha uma certa blindagem ali, para você não se abater tanto, para você não se ofender tanto. É claro que isso é um trabalho contínuo, né? Não é da noite para o dia. Você não vai chegar na escola amanhã e se a pessoa que me zoa todos os dias, se ela vier me zoar hoje, eu já não vou mais chorar, eu já não vou mais voltar para casa triste. Não é assim. A nossa mente, ela não funciona assim, é tudo um processo, né? E no final das contas, a partir do momento em que você tem esse posicionamento diante da sociedade, diante das pessoas que fazem isso com você, você começa a trabalhar isso dentro de você e aquilo ali já não vai mais te afetar da mesma maneira que te afetava tanto. Então, esse podcast de hoje, né, que essa reflexão ela venha permanecer, né, nas nossas vidas, e que a gente realmente saiba publicar conteúdos que realmente não vai gerar dupla interpretação, que, assim, pense duas vezes antes de você publicar algo. Será que isso não vai ofender determinada pessoa? Será que isso vai realmente atingir o objetivo que eu estou pretendendo? Esse tipo de coisa, eu acho que isso é algo que a gente consegue fazer. É claro que o que não estiver no nosso alcance, né, a gente não faz. Mas os pequenos detalhes, eu acho que isso faz muita diferença na hora de você lidar com pessoas na internet. Lidar com pessoas de um modo geral realmente é muito difícil. A gente nunca vai conseguir compreender 100% o outro. Mas existe uma coisa acima de todo mundo que é o respeito. Eu acho que isso deve prevalecer acima de qualquer situação, seja na internet, seja seja na rua, seja na escola, no trabalho, em qualquer lugar, na sua família. Inclusive existem pessoas que elas sofrem bullying na família. Eu não sei se isso foi comentado, não vou me lembrar agora. Mas não é porque é sua família que você tem que aguentar esse tipo de situação. Grupos de WhatsApp, às vezes tem um comentário, uma figurinha que uma pessoa faz com uma foto sua e as outras pessoas elas ficam rindo de você. Às vezes aquilo ali, por menor que seja, acaba gerando um constrangimento, algo que você não se sente à vontade. Então esses pequenos detalhes que passam desapercebidos no dia a dia, isso tudo é algo relevante, é algo que deve ser falado, é algo que deve ser tratado. Então, por menor que seja, não se cale, busque ajuda, vá ao psicólogo, né? Foi muito bem colocada essa questão do psicólogo aí, porque hoje em dia todo mundo, acho que todo mundo precisa passar por isso. Até aquelas pessoas que acaba que isso é até um preconceito, né? As pessoas acharem que elas não precisam. Mas eu acho que é bem relevante. Eu acho que se todo mundo tivesse esse tipo de pensamento a respeito disso, não haveriam
tantas situações como essa. E deixa a cultura do cancelamento de lado, deixa isso vai fazer algo relevante, vai militar de outra forma e deixa as pessoas ali, enfim. O que eu tenho para dizer é isso. Eu acho que as pessoas elas já não têm mais, já vão sair daqui com uma percepção diferente a respeito do tema de hoje. E eu gostei bastante, tá? E eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar desse assunto, que é um assunto tão interessante, né, e polêmico ao mesmo tempo, né? Espero que as pessoas elas tenham absorvido bastante coisa. É isso aí, muito obrigado pelas palavras. Pessoal, estamos chegando ao fim desse nosso podcast. Ele foi... que pena. Ele foi apresentado por Pedro Rosenberg. Não, foi genuíno. Foi genuíno. Eu senti um bocejo aí. Não, foi genuíno. Mas, então, pessoal, chegamos ao fim desse nosso Tecnopod. Ele foi apresentado por Pedro Rosenberg, Douglas Leonardo e Gustavo Braz, e eu, Juliano Ferreira. Então sigam-nos nas redes sociais, né? Tecnovest, Vest Tecnovest, igual no Instagram e Facebook. Nos vemos na próxima. Hoje falamos de cyberbullying e afins. Então aproveitem esse Tecnopod, tirem o que tiver para tirar dele. E aí, vamos pro próximo, gente. Abração, até mais. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Até mais.